Hoje nossa aula será de português. Então, corre lá, pega a apostila de vocês na página 32. Nós vamos estar estudando sobre tabelas e gráficos, fazendo um comparativo, tá? Então, pegue a apostilinha de vocês. A prof vai passar aqui para a apostila dela também. Deixa eu dar uma... Aqui, certinho. Lá na página 32, então. Aqui no segundo parágrafo. Leia a seguir o trecho do relatório do projeto Lazer Comunitário, da ONG Ação Comunitária do Brasil. Neste vídeo, eu vou ter que ler com vocês os dois pequenos textos para que eu possa ajudá-los a responder as questões, tá bom? Então, vai ficar um pouquinho cansativo, mas peguem a apostila de vocês e vão acompanhando a leitura, tá bom? Os caminhos percorridos no projeto Lazer Comunitário. O projeto Lazer Comunitário é o resultado de um longo processo de acúmulo de experiências e reflexões relacionado ao trabalho que a ação comunitária vem realizando. A constatação de que atividades culturais e de lazer são importantes ferramentas de fortalecimento comunitário nas organizações sociais que ela apoia, sempre esteve no horizonte de suas preocupações. O desafio era implementar um projeto que agregasse toda essa experiência dialogando com o contexto atual. O que aconteceu no projeto? As atividades sistemáticas foram escolhidas a partir de uma consulta junto à comunidade. Nesses encontros, as pessoas foram convidadas a refletir sobre o lazer com atividades propostas pelos animadores. Olha aqui um erro de separação silábica. Pelos animadores e a escolher, por meio de uma enquete, aquela que gostariam de realizar. No total, 300 enquetes foram aplicadas e os resultados serão apresentados a seguir. Então, o que aconteceu? É uma ação comunitária de uma ONG. ONG quer dizer organização não governamental. São pessoas que fazem trabalhos voluntários, tá? Ao bem da comunidade, ou às vezes ao meio ambiente. Vamos para a página seguinte, página 33. Então, ele traz dois gráficos. O primeiro gráfico, ele está nos mostrando dados segundo a faixa etária das pessoas. E ao ladinho do gráfico, ele tem uma tabela. Então, das duas formas, o gráfico de pizza, né, que nós chamamos, e a tabelinha. NI, aquela sigla quer dizer não informado. Tá? O segundo gráfico é segundo gênero, então quer dizer, de acordo com o sexo, masculino ou feminino. Então, a mesma coisa, ele traz um gráfico em formato de pizza e traz a tabela com os resultados. Na página seguinte, página 34, vem uma pesquisa onde eles relacionaram várias atividades, tanto esportivas quanto artesanato, de leitura, de diversos assuntos, e colocaram os resultados das pessoas que eles pesquisaram, certo? Tem dança, jogos coletivos, cursos, né? Então, ali, depois nós vamos dar uma analisadinha ali, cada um analisa a sua, tá? Ela é bem grandinha. Vamos para a página seguinte, 35. Leia o texto introdutório do relatório e responda. Qual é o objetivo do projeto Lazer Comunitário? Qual que era o objetivo desse projeto? Levar o que para a comunidade? Eles queriam levar lazer e cultura, né? Quem realiza o projeto? É um indivíduo ou uma instituição? Lembram que a professora falou lá da ONG? Ela é uma instituição, são várias pessoas que trabalham com esse fins, né, para ajudar a comunidade. Então, é uma ONG, é a Ação Comunitária do Brasil, o nome dessa instituição. Segundo o texto, o que aconteceu no projeto? Como que o projeto fez para descobrir quais eram as atividades de interesse daquela comunidade? Ele realizou o que? Lá no texto, na página 32, lá no finalzinho do que aconteceu no projeto, nas últimas frases ali, ele fala que
foi feita uma enquete, né? Eles realizaram enquetes, pesquisaram, realizaram enquetes, eles conversavam com as pessoas para saber quais os interesses qual era o interesse de cada pessoa em relação a uma atividade de lazer ou cultural. Tranquilo? Qual é a importância de realizar projetos como esse em comunidades? A prof enrola a língua sempre, né? Qual é a importância de realizar projetos como esse em comunidades que não têm estrutura de cultura e lazer? Converse com os colegas e registre sua opinião. Vai dar para conversar com os colegas, mas dá para pôr a opinião de vocês. Será que é importante as comunidades carentes terem acesso à cultura e lazer? Então, pense aí. Tá? Coloque a resposta de vocês. Ela é pessoal, essa aqui. Na número 3, enquetes são pesquisas informais. Quantas enquetes foram realizadas e qual o objetivo delas para o projeto? Lá na página 32, lendo as 3 últimas linhas, vocês já vão encontrar quantas enquetes, né? A prof leu lá. Quantas enquetes foram feitas e qual que era o objetivo para esse projeto. Então, vai lá. Por que eles faziam enquete? O que eles perguntavam nas enquetes, né? Para as pessoas. Esse era o objetivo da enquete. E a quantidade está escritinha lá. Número 4 da página 36. Qual a importância de criar tabelas e gráficos para essas enquetes? Por que é importante? A tabela ou o gráfico, ela é uma forma de organizar os dados dessa pesquisa. Então, ele pode organizar lá no formato, criar um gráfico de pizza e colocar lá jogos, né? Vôlei, futebol, tantas pessoas para vôlei, tantas pessoas para futebol, teatro, tantas pessoas. Porque aí, no final da construção dessa tabela ou desse gráfico, eles vão ter uma noção de quantas pessoas preferem, qual é a preferência das pessoas. 500 preferem jogar futebol, 200 preferem artesanato, 600 teatro. Então, eles vão ter uma informação mais clara dos dados pesquisados, tá bom? Então, essa é a importância da tabela, de criar uma tabela ou de um gráfico. 5. As tabelas relacionam um item a um dado numérico. Marque X para complementar as afirmações a seguir. Vou pular aqui um pouquinho. Aqui. Foi demais. A primeira tabela relaciona as idades e o número de entrevistados, o gênero e o número de entrevistados. Aí vocês vão analisar lá na página 33, aquela primeira tabela que tem lá. Esses exercícios 5, todos são relacionados à página 33, tá? Então, vai analisando lá e vai marcando um X. Opa, fui demais. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Neste aqui, no 6, eu vou fazer com vocês, que eu acho que vai ficar mais tranquilo. Depois que nós terminarmos essa aula, a professora depois vai deixar um gabarito para vocês só corrigirem, conferirem as respostas de vocês, tá? Na 6, relacione os trechos das tabelas às suas partes dos gráficos da página 33. Então, de 0 a 17 anos, o resultado foi 98. Que corzinha lá do gráfico que corresponde a esta informação? É aquele roxinho escuro, né? O azul mais escuro. Para mim, aqui na apostila tá roxo, né? Então, é o terceiro. Na B, os não informados. O resultado foi 7. Qual é a cor, qual é a linha do nosso gráfico de pizza que corresponde a essa informação? O mais fininho, né? Então, marca um X na terceira figura. A partir de 40 anos, 86. Então, qual a cor que corresponde ao gráfico desta informação, lá do gráfico de pizza desta informação? O cor de rosa. Aí vocês só conferem lá, tá? Na 7, deixa eu puxar aqui um pouquinho, bem devagarinho, senão ele vai muito rápido.
Responda a algumas questões sobre a terceira tabela. Que resultados essa tabela apresenta? Ele está se referindo àquela tabela da página 34 agora. Que resultados essa tabela apresenta? Lá tem um total de atividades, né? Ele apresenta algumas atividades de lazer e representa a quantidade ao lado de pessoas que optam por aquela atividade, tá? Foram realizadas, na letrinha B, foram realizadas 300 enquetes, segundo o texto. É possível saber quantas pessoas foram realmente entrevistadas? Olhando para os números desta terceira tabela, será que se eu somar todos aqueles resultados, eu vou ter o número de pessoas que foram entrevistadas? Eu acho que não, porque ali ele não nos deixa claro se as pessoas podiam escolher somente uma daquelas atividades, se ela poderia escolher 3, 4, 5. Então, assim, eu não tenho como verificar pelos resultados quantas pessoas foram entrevistadas. Deu para entender? É possível olhando... Opa! Vamos voltar lá. É possível olhando essa tabela saber o gênero e a idade das pessoas que escolheram essas atividades? Lá aparece idade, gênero... Dê uma olhadinha lá na página 34 e vê se consta essas informações. Muito bem, página 38. Marque as afirmações sobre as tabelas como verdadeiras e falsas. Marque as afirmações sobre as tabelas. Então, é referente às tabelas. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso, tá? Esqueça agora o gráfico, é só sobre tabelas. Número 2, responda as perguntas sobre gráficos e tabelas utilizando as palavras destacadas. Texto não verbal, texto verbal, dados numéricos e formas e cores. Vai ler a questão, qual é a letrinha A, qual é a parte mais chamativa dos gráficos? Aí vocês vão escrever o que vocês acham. Depois eu mando o gabarito para vocês conferirem. Os gráficos e as tabelas podem ser produzidas para diversas finalidades? Agora os gráficos e as tabelas, são informações referente aos dois, tá? Marcando X nas questões que vocês acham que estão de acordo. Página 39, ele nos traz um esquema aqui de gráficos, de informações, comparando o gráfico e a tabela. O que tem um e o que consta no outro. Deem uma lida com atenção e depois vocês vão responder a questão embaixo. Marque as afirmações sobre os gráficos de setor como verdadeiras e falsas. E aqui terminamos. Eu espero que vocês consigam realizar todos os exercícios com essas explicações. No dia seguinte, esse vídeo é para o dia 1º, né? Vai chegar para vocês no dia 1º. No dia 2, a professora vai estar postando um gabarito para vocês darem uma corrigida nessas tarefas. Qualquer dúvida que vocês ficarem, na sexta-feira que nós temos aula online, nós tiramos as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho no coração de todos.